Certa vez, um renomado psicólogo, diretor do Instituto da Inteligência do Porto, em Portugal, que trabalha com sobredotados, disse-me que trabalhar com gênios é uma tarefa bastante complexa. Imagine como não deveria ser sofisticada a educação do menino Jesus. A genialidade desse menino era espetacular e assombrosa. Maria precisava nutrir a sua intuição a cada momento por meio de uma rica interiorização para dar respostas às suas necessidades. Esse é apenas um trecho do livro Maria, a maior educadora da história, de Augusto Cury. Estamos começando No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Lembrando que você já pode acessar o nosso canal Olhar Daqui RS lá no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho e vai sempre ficar sabendo quando estamos no ar. Hoje, você já pode perceber aqui em cima da nossa mesa uma série de livros, uma série de dicas dessa nossa convidada que gentilmente atendeu ao nosso convite para estar aqui hoje, Carla Augusta Thomas, conhecida como Tuca. Seja Isso. muito bem-vinda ao No Canto, Tuca. Mas eu quem agradeço, agradeço a você, agradeço a toda a equipe, para mim foi uma honra. Já me inscrevi no canal e eu vou te dizer assim que o conteúdo é muito bom. As conversas que vocês têm aqui são conversas muito instrutivas, muito edificantes. Está maravilhoso o teu programa. Ai, Parabéns. então o episódio de hoje já valeu só por esse elogio, viu? Tuca, como é que foi a tua jornada até aqui, hein? Olha, a minha jornada até aqui é como a jornada de todo ser humano para conseguir chegar num objetivo. E tu sabe que a gente traça objetivos e a gente imagina como serão, mas a gente tem desvios no caminho e a gente acaba olhando para outros lados e tendo outros objetivos, e de repente, quando a gente se encontra, não é exatamente o que a gente traçou, mas sim do que a gente é capaz. E isso a gente deve receber como um presente, porque nós descobrimos as nossas capacidades de uma forma. Tu já imaginava que tu ia fazer isso um dia? Olha, não, Hum, não. Eu acho que todos os caminhos nos trouxeram até aqui. Exatamente, são caminhos. Então você acredita que a vida é feita de erros e acertos? Eu acredito que a vida é feita de experiências. Hoje, inclusive, eu estava olhando um textinho que dizia assim: ah, se eu não tivesse errado tanto, né? Eu talvez teria sido diferente e tal. E daí a outra pessoa responde: mas se você não tivesse errado tanto, você não teria chegado até aqui, né? A gente só chega por causa dos erros e a gente erra, a gente tenta acertar o tempo todo, mas os erros fazem parte da nossa vida. Hum. Os erros são importantíssimos, nós erramos todos os dias e nós precisamos reconhecer o quanto o erro é importante na nossa vida, porque é errando que a gente acerta. Mas e aí quando a pessoa não consegue distinguir o que é um erro, o que é um tropeço de Uhum. repente, ou ela não assume que foi um erro? Certo. É porque nós temos um senso de moral, nós temos princípios e nós temos valores que nos levam a acreditar muitas vezes que as coisas são erros. Mas na essência do ser humano, no âmago do ser humano, nem sempre é assim. Nós somos criados e categorizados dentro da raça humana para nós termos um caminho. Dentro da nossa família, nós somos criados com um conceito de valores, com princípios, com conceitos religiosos, com conceito de moral, mas tem um período em que nós chegamos na nossa vida que nós começamos a nos dar conta e nós achamos que erramos
porque nós invadimos aquele princípio de moral que foi ensinado para nós e a gente acaba ficando deprimido por causa disso, depressivo, ocasionando várias doenças. E quando a gente vai se dar conta, quando a gente procura lá dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, quando a gente consegue raciocinar aqueles recalques que estão dentro do nosso inconsciente, nós conseguimos perceber que não, aqueles valores não são nossos. Então, o que aconteceu conosco não foi erro, Hum. foi um aprendizado. Bom, você pode perceber que esse bate-papo que nós vamos fazer hoje tem muito a ver com a mente humana, com a forma como as pessoas veem a vida e principalmente encontram os caminhos. Porque a Tuca, ela é psicanalista e ela vem atuando aqui na nossa região já há um certo tempo e a gente pode perceber aqui por esses livros que ela tem estudado por Muito, demais muito. essa situação Uhum. da mente humana. Como é que tem sido para você isso? A mente humana é algo que sempre, sempre me deu curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa pelo ser humano. E eu acho que é um universo tão incrível porque a gente costuma olhar para o universo de fora, né? É muito bonito quando a gente deita, olha estrelas, olha a lua, olha satélites, planetas. Agora, quando a gente fecha os olhos e consegue olhar para o lado de dentro, nós não temos noção do universo que nós temos dentro da nossa mente. Esse caminho traçado para chegar na psicanálise foi bem longo, porque como a gente acabou de comentar, né? A questão de erros, de acertos e tal, a gente vai procurando uma profissão, outra acha que serve para alguma coisa e serve, mas aquilo não supre os nossos desejos, as nossas necessidades, até que de repente num ponto do caminho alguém, né, coloca outros alguéms, certo? E os alguéms dão um chute na bunda da gente e diz, ó, é por aqui. E aí a gente acaba conseguindo encontrar. E foi assim que eu encontrei a psicanálise, foi assim que eu me encontrei. Foi no momento que uma pessoa muito importante para mim me disse assim: agora você vai fazer o que você nasceu para fazer, né? Essa pessoa já tinha visto em você alguma coisa Sim, sim. que você às Aham. vezes estava até escondendo. Talvez eu estivesse escondendo ou talvez eu não soubesse do valor que isso tem. Hum. Porque nós costumamos nos desvalorizar muito, Jota. É, né? Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. É. E às vezes a gente acredita que a gente só pode fazer aquilo pequenininho, devagarzinho e tal. Nós temos medo de nos expor, ainda mais agora que tudo vira meme, que tudo vira chacota, que tudo vira um horror. É. Mas o momento em que a gente percebe que nós realmente temos a capacidade e que nós conseguimos incorporar aquilo que nós nascemos para ser, não tem barreira que a gente não consiga ultrapassar. Há quanto tempo, mais ou menos, você vem estudando a psicanálise? Na minha casa eu tenho uma biblioteca enorme desde quando eu era adolescente. Ah, desde Desde adolescente, você adolescente. já. É como eu disse, a minha curiosidade pelo ser humano é muito grande. Ela vem de muito tempo. E a curiosidade motiva, então. Motiva, motiva, motiva. Nós vamos procurar as coisas pela nossa curiosidade. Nós encontramos os nossos parceiros pela nossa curiosidade. Nós encontramos os nossos caminhos pela nossa curiosidade. Nós batemos na porta pela nossa curiosidade, né? E assim que a gente deve ser, a curiosidade estimula. É Uhum, verdade. Bom, eu vi aqui, por exemplo, vou pedir licença aqui para à pegar vontade, um dos teus à livros aqui. vontade. São nossos. E tem um livro que chamou atenção pelo título. Só o título a gente já percebe que algo de bom vem por aí em quantas páginas nós temos aqui? Mais de 200 páginas. Homens e suas máscaras. A Revolução Silenciosa. Você acredita que os homens têm realmente máscaras? Jota, não só os homens, todo ser humano tem máscara. Nós vivemos com as nossas máscaras diariamente. Eu estou falando aqui contigo, mas eu estou falando com uma das tuas máscaras. Você está falando Uhum. com uma das minhas. Porque nós vestimos máscaras para viver em sociedade. Você acredita que para viver em sociedade há a A necessidade necessidade de de uma máscaras. máscara? Mas não são máscaras no sentido de se esconder.
E nem né? que seja uma coisa São ruim. marcas no sentido de se apresentar. Uhum. Certo? O que nós estamos apresentando para as pessoas no nosso trabalho, nós vestimos a nossa máscara profissional. Nós temos a essência na nossa mente, nós temos a intelectualidade, nós temos o conteúdo, nós somente vestimos a nossa máscara para poder trabalhar. Dentro da nossa casa, nós somos pais, mães, maridos, Uhum. filhos, irmãos, né? Então, todos nós utilizamos dessa personificação, né, que vem de persona, inclusive, Sim. essa personificação para nos apresentarmos. Esse livro que você acabou de falar, O Homem e as Suas Máscaras, ele é interessantíssimo, porque ele traz uma essência masculina de uma forma crua. Ele conta por experiências de muitos depoimentos que tem aqui, de que forma os homens são obrigados a utilizar máscaras para continuarem neste mundo masculino, Hum. nesse mundo machista, nesse mundo feminista, Uhum. né? Nós precisamos utilizar. O homem era tido até então como provedor, como não poder deixar faltar, como ser aquela figura imponente, aquela figura respeitosa, mas e a sensibilidade dos homens? Aquela história, por exemplo, de que o homem não Ah, chora. eu me criei ouvindo isso, que homem não É. chora. Por que que homem não chora se o homem é ser humano tanto quanto uma mulher? Uhum. Né? Por que que homem não chora? Por que que homem não pode ser sensível? Por que que nós temos esse conceito de força, sabe? E de seriedade que o homem tem que ser aquela coisa crua, brusca, assim? Uhum. Homem chora, homem tem sentimento, homem tem sensações, homem tem horrores de emoções que eles não podem deixar fluir, porque eles precisam usar máscaras Máscaras. sociais, tá? É, as Faz parte da cultura. máscaras sociais é uma bela expressão, né, para Uhum, retratar uma série de coisas que a gente enfrenta. uhum. Tuca, antes da gente continuar falando sobre a psicanálise, eu tenho uma super curiosidade. Você falou sobre a adolescência. Sim. Como é que era a Tuca na infância? Ou seria Tuquinha? Tu tá querendo fazer uma sessão de psicanálise comigo, né? Tô vendo tudo. Bem-vinda ao No Canto. Obrigada, adorei. Todos nós, na nossa infância, somos criados através do nosso simbolismo familiar, né? Sim. O nosso pai é o nosso herói, a nossa mãe, ela é única no mundo. O que a gente vive, o que a gente convive tem uma dimensão enorme, porque nós não temos noção da dimensão do universo. O universo para nós é dentro da nossa casa, é dentro da nossa escola, é dentro do nosso grupo de amigos, Hum. né? Então, durante a infância, todos nós vivemos isso. Eu tive sim o meu pai como meu herói, meu bandido. Eu tive a minha mãe como a minha rainha dentro de casa. Eu tive o meu irmão como meu concorrente e como metade de mim. Ah, os irmãos, eles podem ser chamados de concorrentes, né? Os irmãos geralmente exercem um papel de concorrência dentro da psicanálise, né? Por exemplo, existe inclusive um livro que eu não trouxe ele aqui hoje, escrito pelo meu psicólogo, posso falar o nome? Claro. Wilson Lângaro Corral. Leiam esse livro que ele é fantástico, tá? Os pais têm filhos preferidos? E sim, a teoria dele fala que sim, os pais têm filhos preferidos. Mas isso é na teoria. Não, na prática a gente também consegue perceber. E não existe mal nenhum nisso, Jota. Não existe mal nenhum nisso. Geralmente, quando a gente pergunta para uma mãe que tem 2 ou 3 filhos, nós perguntamos assim: qual que é o teu filho preferido? Não, eu amo todos do mesmo jeito. Eu não tenho filho preferido. Às vezes eu ajudo mais um que está precisando, mais o outro que está precisando, e eu não tenho, né? E daí a gente muda a pergunta. A gente pergunta assim: com qual dos teus filhos que você tem mais fluência? Que você tem uma forma assim de conversar Consegue melhor, entrosar melhor. mais entrosamento. Uhum. Ah, o fulano, na hora é respondido, É. né? Então, existe um ponto de interrogação nisso tudo, que se fala preferido, amor. Aí, quando o filho não é o preferido, ele se acha o rejeitado, mas não é essa a resposta. Não é isso que acontece.
Tudo é uma questão de química, segundo o que fala no livro. É. Assim como existe uma química numa relação amorosa, existe química entre mães, filhos, pais e filhos também. Hum, Ou seja, nós viemos de um romantismo onde pai e mãe são obrigados a amar, tá? Mas pai e mãe não são seres humanos? com certeza. E seres humanos não estão dispostos a intempéries da vida, a coisas que vêm acontecendo? Diariamente. Todos os pais esperam ter os filhos naquele momento que os filhos nascem? Na grande maioria, não. E se você não está preparado para ter um filho? E se não rola química? E se você está tão preocupado em sustentar e dar uma vida para aquele filho, que ele consiga suprir as necessidades dele, mas não rola aquela química mesmo, aquele quesinho, sabe, Uhum. de Aquele olhares, querer. de olhares assim, de amor, e não rola, É. tá? É culpa do pai? Ele vai deixar de ser um pai zeloso por causa disso? A mãe vai deixar de ser uma mãe zelosa por causa disso? É óbvio que ela vai criar amor, apego, afeto. É óbvio, né? Uhum. Mas no momento, às vezes, não rola. Por que que nós temos tanta depressão pós-parto? É verdade. Uhum. Muita, né? Muita, muita. Mas você entrou no Wilson Corral e não me falou como é que era a Ah, eu Tuquinha. fugi, ele se deu conta, né? Não, então, eu acho que eu vou ter um concorrente, não, um colega de profissão. Não, não, isso é muito Olha, pesado. a Tuquinha era uma menina, eu vou te dizer assim, hoje eu me orgulho dela, sabe? É. Sim, muito, muito, porque ela era uma menina inteligente, uma menina cheia de sonhos, uma menina com muitas aventuras e com cicatrizes que ela traz nos joelhos, nas canelas, pelo corpo até hoje, né? Que mais que a Tuquinha poderia ser? Eu acho que eu fui uma boa filha, É. sim, eu tive bons ensinamentos. Com os ensinamentos ruins, eu não tive a oportunidade de trabalhar com eles naquele momento, mas hoje eu consigo entender, Hum, porque, como eu te disse, nós somos pais, a gente não acerta sempre, nós erramos, claro. e os pais da gente erraram com a gente. E aí eu tenho um conteúdo muito interessante, Jota, a respeito dos erros dos nossos pais, que até hoje a maioria das pessoas culpa, aponta o dedo. Se meu pai tivesse feito diferente, se minha mãe tivesse feito diferente, mas eles fizeram tudo o que eles tinham para fazer. Eles te deram tudo o que eles tinham para dar. Eles poderiam ser diferentes? Não. Eles deram o que tinham. Eles deram o que tinham, exatamente. E aí eu pergunto sempre, inclusive eu pergunto para os meus pacientes: você trocaria a tua infância pela infância do teu pai? E todo mundo diz não. Até hoje ninguém me disse sim. É. Ninguém. Você trocaria a tua infância pela infância e pela adolescência da tua mãe, naquela época de repressão? Não, nem pensar, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não pode julgar e não pode culpar. E isso eu aprendi. Isso eu aprendi. Eu vou te falar aqui uma coisa que talvez eu te falaria só numa sessão. Uau. Eu trocaria a infância deles, dos meus pais, só para eles não sofrerem. Olha aí, ó. Olha a importância disso. E isso é transgeracional. E tu sabe que o sofrimento deles está dentro da tua mente. Você Sim, sabe que você sim. vive isso. Você sabe que tem muitas atitudes que você tem porque você está carregando os genes emocionais, eu chamo de É. genes emocionais, dentro da tua mente. E como você mesmo diz, talvez nem tenha sido isso. Nem Né? tenha sido exatamente o que eu acho que foi. Uhum, Mas uhum. pelas histórias, pelas coisas que a Exato. gente conhece, a E gente eles vai trazem dos construindo isso. avós, e os É. avós dos bisavós, e assim por diante. Existe uma coisa chamada transgeracionalidade, que a gente tem aquela questão dos nossos genes, das características físicas, né? Uhum. Ah, puxou o olho de um, a bunda de outro, a orelha de outro, a testa de outro, o tom de voz, É, tudo, o né? jeito. O jeito, exatamente, as formas de se expressar e tal, mas nós temos aquela questão, das emoções que elas vêm com uma carga inteira dentro de nós, É, trazidas de pai e de mãe, principalmente de mãe. A mãe é mais responsável é. nessa questão de genes emocionais, no caso, né? Então, assim, a gente traz toda essa carga e a gente vive todos os nossos antepassados. Nós somos o que existe de mais sublime das gerações que nos antecederam. Nós somos o resultado de todos eles. Tu faz ideia da dimensão disso? Quantos vieram antes de você? Tudo que eles passaram antes de você, tudo que eles criaram, que eles sofreram, que eles maltrataram, que eles fizeram para chegar aqui, ó.
é você hoje. Uhum. Está tudo em você. E daí, dentro de um consultório de psicanálise, a gente trabalha com todos É? em você. Então, por exemplo, se eu te procurasse para uma sessão de psicanálise, Uhum. você, na primeira conversa, você saberia, por exemplo, quantas sessões eu vou participar, eh, qual o caminho que a gente vai Uhum. seguir em relação a essas sessões? Certo. Não. Não? Não, eu não posso te precisar isso. Não existe como eu te dizer é tanto. Tem gente que faz terapia a vida inteira. Tem gente que Uhum. vai poucas vezes e consegue se resolver. Depende do problema que tem. O que que acontece? Partindo de pressupostos dentro da psicanálise, né? Que na psicanálise nós partimos de pressupostos. Uhum. E um deles é que existe um local imenso que ocupa um espaço imenso dentro da nossa mente, onde ficam todos os conteúdos, ideias, desejos, interpretações, medos, raciocínios, sofrimentos, certo? Ficam todos lá dentro, presos. Esse local se chama inconsciente. E o inconsciente não quer abrir. E ele não abre com facilidade. Tu não consegue chegar no inconsciente de uma pessoa, né? Então, isso tudo as pessoas acabam gastando uma energia enorme para Uhum. manter reprimido. E isso é tudo a nível lá dentro do inconsciente que a gente não sabe que está fazendo isso, tá? Sim. E as pessoas gastam uma energia enorme tentando manter esses conteúdos lá, enclausurados, presos. Esses conteúdos são chamados, segundo Freud, que foi quem nomeou, que deu esse termo, são chamados de recalques. Recalques. Recalques são conteúdos recalcados, que é Hum. aquilo que você aperta, que você esmaga, que você deixa lá dentro. Uhum. E o que que acontece? Esses conteúdos querem sair. Eles não querem ficar presos lá dentro. Ficam fazendo pressão para. Eles ficam fazendo pressão, né? E aí o teu raciocínio, o teu consciente não permite que isso saia. Por quê? Porque eles te causam dor, eles te causam vergonha, eles te causam um monte de sentimentos, de coisas ruins, e você recalca. E o que que acontece? Essa energia toda que você desprende, energia física, mental, que você desprende para guardar aquilo ali dentro, tá? Acaba fazendo falta, certo? Certo. E vai estourar, vamos usar estourar de outras formas no teu Uhum. corpo. Como? Através de doenças. Tanto doenças físicas como mentais, psíquicas, de todas as formas. Muitas das nossas doenças, não tem aquelas vezes que você vai no médico e tá com uma baita de uma gastrite, né? Sim. Aquela coisa assim, não Aquela dá, coisa que não passa. aqui não dá para usar palavrão, né? Mas aquela coisa, Se quiser, pode. aquela gastrite, Pesada. exato. E daí aquilo não passa. E o médico vai lá, dá remédio, dali 2 meses tu volta com a mesma gastrite. Aí tu troca de médico. Aí o médico volta a mesma gastrite. Você, pô, o que que eu tenho, né? E o médico diz, não, isso aqui é de fundo emocional. Opa. Uhum. Isso é de fundo emocional. Tu já ouviu falar em gastrite nervosa? Isso Que muitas vezes. Exato. Muitas vezes. Exato. Aí quando tu vai num consultório de psicanálise, que tu começa a movimentar para fazer com que o paciente consiga baixar as barreiras, permitir-se sofrer, porque não é Uhum. fácil terapia psicanalítica, é para quem realmente quer enfrentar a si mesmo, tá? Vai tocar nas Vai feridas. tocar nas Vai. feridas, é só tocando nas feridas que a gente consegue ajudar, tá? Hum. Então, quando o paciente vai que ele consegue, acalma. Pode estar caindo o mundo que ele tá lá com o estômago que parece que tem neve, geladinho, gostosinho, pronto. E nós não estamos falando nem de remédios e nem de remediar. Não, remédios e remediar é com psiquiatria. Somente psiquiatras podem receitar. Um Receitar. psicanalista não pode. Existe, inclusive, uma diferença bem grande entre psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Ah, é? Sim, existe uma diferença. O psicanalista usa essa técnica psicanalítica que a gente fala, que nós utilizamos no
consultório, que é a técnica da associação livre, que foi criada por Freud também, né? Uhum. Depois de outras experiências anteriores que ele teve com Charcot, com outros professores, com hipnoterapia e outras coisas, ele acabou através de uma paciente dele, que é bem interessante essa história, uma paciente dele, ele perguntava, mas ela, pô, não nesses termos, né? Mas ela dizia, pô, que saco, tu quer deixar eu falar? Aí ele, meu Deus, eu preciso deixar ela falar, é para isso que ela está aqui, né? E aí acabou se criando essa técnica da associação livre. Então, psicanalista trabalha com conversas. A gente ajuda o nosso paciente, a gente ajuda o nosso ser humano, tá? A conseguir tirar essas barreiras do inconsciente e colocar esses conteúdos reprimidos, esses recalques para fora, e não que ele vai esquecer, Jota. A gente nunca esquece, mas a gente consegue olhar com outros olhos, a gente consegue olhar de uma maneira que não dói mais, a gente consegue dar um ressignificado para aquelas nossas dores, para aquilo que a gente passou. Ninguém esquece do passado, principalmente das coisas ruins que aconteceram, mas a gente consegue um olhar diferente e uma convivência tranquila. E muitas vezes os pacientes até transformam isso num conhecimento positivo e utilizam isso durante a vida. Então, isso pode se chamar de saúde mental. Saúde mental. Exatamente, saúde mental. Esse é outro termo interessante. Se tu deixar, eu vou falar aqui um horror. Vamos fazer de conta que eu sou o Freud agora e tô deixando você falar. Nossa Senhora! A saúde mental é outra questão super importante. Eu gosto muito, inclusive, eu estou fazendo um projeto agora, estou trabalhando com saúde mental nas empresas. Nas Nas empresas? empresas, nós temos empresas de médio, grande porte, ou até empresas pequenas que têm poucos funcionários e tal, mas de uma forma setorizada, né? Então, o que que acontece? As pessoas hoje, elas sofrem de ansiedade, elas sofrem de síndrome de burnout, elas sofrem de depressão, elas sofrem, assim, de um monte de coisa, porque o dia a dia dessas pessoas faz com que elas não consigam parar para respirar. Né? Faz com que todas aquelas emoções acabem ficando mais reprimidas e acumulando mais coisa ainda. Né? Fazem com que, de repente, por estar dessa forma, por estar nessa situação mental, elas acabem sofrendo acidentes de trabalho. O maior índice de afastamento de acidentes de trabalho hoje em dia é por depressão, por doenças mentais. É o maior. É o maior. É o maior. Inclusive, eu não sei, não vou te dizer agora para não te mentir, mas existe um índice da Organização Mundial de Saúde que explica que mais de 51% disso é por causa da saúde mental. E o valor monetário para a economia é um horror. Quer dizer, isso acaba sendo também um problema de saúde pública. Vai se tornar, com certeza, um problema de saúde pública, porque está lotando os hospitais, está lotando os médicos, está lotando as secretarias de saúde, né? Uhum. E esse trabalho, então, focado nas empresas, pega toda a tua experiência, digamos assim, na saúde mental e leva Isso. para dentro em Exatamente. práticas. Em práticas, em dinâmicas, em conversas, durante a palestra mesmo. E é interessantíssimo, porque, assim, eu tenho também o curso, eu sou formada, tenho a graduação em administração, né? E tenho mais uma pós-graduação ainda em gestão pública, que ajuda muito, foi muito interessante, porque daí tu trabalha com aquela política que existe, né? Uhum. Então, assim, ó, esse trabalho faz com que a gente consiga chegar dentro da organização, dentro da corporação, apontar quais estão sendo os problemas que estão gerando todo esse tipo de doenças, de afastamentos e tal, e trabalhar com alguma ferramenta que consiga fazer com que amenize isso. Uhum. Sabe? Porque hoje em dia existe um inchaço enorme de profissionais extremamente capacitados e a concorrência é muito grande e você tá louco para não perder o teu emprego. E tu acaba fazendo horrores, passando acordado durante a noite porque não dá conta da família e do trabalho. Agora, Tuca, outro dia eu estava vendo um empresário falando sobre essa questão de administrar, né, de fazer a gestão de uma empresa, principalmente quando há mais de 2 ou 3 funcionários, quando a empresa começa realmente a crescer. E aí o número de funcionários vai aumentando e tal. E ele falava sobre a frustração que ele tem de nunca conseguir, por exemplo, deixar os funcionários felizes.
Se ele fizesse alguma coisa dentro da empresa de modificações, os funcionários diziam que, mas por que está mexendo tanto? Se houvesse um aumento salarial, mas demorou para esse aumento salarial acontecer. Uhum. Se desse um benefício, mas quanto tempo a gente pediu e só agora que veio. Uhum. Então ele nunca conseguia fazer com que os funcionários ficassem felizes. Satisfeitos. Isso também tem a ver com a depressão, muitas vezes, que esses funcionários estão vivendo, ou a falta de alegria de viver, de estar ali como uma obrigação, como uma coisa que é forçada. Será que isso também tem a ver? Porque pelo depoimento daquele empresário, ele dizia assim, eu faço tudo para que eles fiquem bem, e eles nunca estão satisfeitos. Uhum. Será que isso é possível acontecer? É interessantíssima essa questão que você levantou agora, porque existem dois pontos de vista. O primeiro deles, que eu acho mais importante e que a gente não se dá conta, você não faz ninguém feliz. Você só é capaz de trazer felicidade a ti mesmo. Tá? A felicidade são momentos de satisfação, de prazer, de várias emoções e sentimentos gostosos que fluem de dentro do ser humano. Tá? Então, jamais a gente faz alguém feliz, a gente contribui para que aquela pessoa possa chegar num ponto onde ela tem esses momentos felizes. Essa não é uma felicidade plena Não existe, não né? existe também, mas a gente contribui para isso, tá? Mas ser feliz só parte de dentro de nós, certo? Essa questão, eu casei, vou fazer ela feliz, nunca, tá? Eu casei, vou fazer meu marido feliz, jamais. Tá? Você vai contribuir, por quê? Porque você vai ajudar com que aquela pessoa cresça com os próprios passos, que ela evolua por si só, entende? Então, isso sim é ajudar alguém a ser feliz. E- Na questão desse empresário, um outro ponto de vista muito interessante, ele fazia tudo para os funcionários, eles não estavam satisfeitos. Eles não estavam fazendo o que eles gostavam. O que acontece, Jota? A gente trabalha porque a gente precisa sobreviver, tá? E foi o que aconteceu, nós iniciamos aqui falando da minha jornada. Eu Isso. tenho 50 anos. Agora eu estou chegando no momento em que eu estou satisfeita com o que eu estou fazendo, em que eu estou evoluindo no que eu estou fazendo, porque eu amo o que eu estou fazendo, porque eu deixei de querer ter, de querer ser coisas que realmente não eram para mim. Uhum. Tá? Então, o que a gente faz? A gente trabalha para sustentar a nossa família, a gente trabalha para se sustentar, a gente trabalha para ter algo que a gente acha que é interessante para poder mostrar para a sociedade, para as pessoas, para os familiares, né? Seja através da vingança, do que for. Mas, assim, e realmente aquilo está satisfazendo? O salário, por maior que seja, por mais alto que ele possa ser, tá? Se você não está feliz com o que tu está fazendo, tu vai ficar doente e vai gastar aquilo em remédio. É verdade. Tá? É verdade. Então tem todo esse porém. Não estavam felizes. Existem várias formas de se resolver isso. Dentro de uma empresa, a gente costuma fazer aquele manejo, né, de funcionários e tal. Eu vi que você tem aptidão para outro setor. Vamos experimentar para ver? E daí a pessoa vai lá, experimenta. Claro, quando o cara não consegue fluir em nada também, para a empresa é Sim, aí prejudicial. E nós estamos falando em algo econômico, então essa é. pessoa vai ser desligada da empresa, né? E é assim que funciona. Você não faz os teus funcionários felizes. Você procura, e por isso que existe dentro do RH, né? Existe aquela a captação de recursos humanos, que hoje nós Uhum. trabalhamos com talentos, nós não trabalhamos mais com trabalhadores. É. Isso é uma mudança, é uma evolução que vem acontecendo. Então, você procura exatamente a pessoa que tem aptidão para aquilo que você quer que ela faça, tá? Porque senão você não vai ter pessoas satisfeitas fazendo o que não quer. Então a gente diria para esse empresário deixar de lado a tentativa de fazer com que os funcionários sejam felizes e Uhum. mantenha o foco naquilo que ele Ele acredita. mantém o foco dentro da sua empresa. O que que eu quero? O que que eu quero do meu funcionário? É uma empresa, vamos pegar uma empresa assim, por exemplo, relacionada a alimentos, tá? Eu quero alguém que consiga trabalhar no setor de carnes na minha empresa, que saiba cortar carne e seja feliz com aquilo, Uhum. porque tem que ter talento para aquilo.
tá? Eu não posso pegar uma pessoa que é formada, vamos supor assim, direito, administração, qualquer outra coisa e botar a cortar carne. O grau de instrução dela não serve para aquilo. Não serve para aquilo. A pessoa não serve, não dá para aquilo. Sim. O grau de instrução de uma pessoa que nasceu e aprendeu a função e às vezes aprendeu na prática, o talento é muito maior e ela serve. Então, é o funcionário certo para o setor certo. Mas isso é muito complicado, né? Isso é muito difícil encontrar pessoas certas pro teu negócio. Hoje em dia tá mais fácil do que antigamente, Você acha? né? Hoje em dia tá mais fácil, com toda essa capacitação, essa Mais pela profissionalização que questão da existe. capacitação. Exatamente. E eu acho que as pessoas procuram mais pelas coisas que elas têm um talento para fazer, sabe? Que Uhum. elas se dão conta mais cedo. Porque hoje você dá para o teu filho a opção dele escolher um curso que ele Sim. quer fazer, onde ele vai se realizar, É. né? Antigamente não existia essa opção. Você vai ser tal coisa e ponto final. Independente, meu filho vai fazer medicina porque vai fazer medicina, daí tu encontra o quê? Um médico fracassado, cheio de erro com o paciente, com um Uhum. monte de problema, Claro. né? Porque forçou ele a fazer aquilo, não é o talento dele. O talento dele não é fazer medicina, o talento dele é vender livro, Sim. né? Esse é o talento dele. E ele vai ser extremamente realizado, ele vai ser o melhor vendedor de livro que existe. Então, a melhor dica seria encontre o seu talento. Encontre o seu talento. Você falou nessa questão das pessoas trabalharem, e eu me lembrei de um caso que eu conversei a semana passada, a respeito da pessoa trabalhar para sustentar a família, né? E daí vem aquela questão das crianças de hoje em dia, né? Pô, o que está acontecendo com as nossas crianças? O que está vendo? Eles não têm mais isso, eles não têm mais aquilo, eles não respeitam, eles só querem saber da tela, eles só querem Uhum. saber de tal coisa. E daí eu perguntei, mas a culpa disso é de quem? Pá, tem professor, tem não sei o que. Eu digo, não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós quem colocamos essa geração no mundo, nós quem criamos assim. Aí tu me pergunta de que forma? Geralmente a gente quer dar o que a gente não teve porque a gente gosta daquilo. Em segundo plano, a gente quer alimentar. Mas com o que você está alimentando o teu filho? É isso que eu pergunto para as mães muitas vezes. O que você está alimentando o teu filho? Você está alimentando ele com um equipamento que ele não precisa nessa faixa etária? Que ele tem outras coisas para desenvolver? Daqui a pouco as nossas crianças não caminham mais. É? Porque elas vão ficar sentadas, elas vão. A tendência do ser humano é todo mundo virar obeso, porque Uhum. tu fica parado, tu é sedentário, Sim. né? Então, assim, você está alimentando ele com um celular de última geração que ele não precisa, que é só para ter concorrência com o Uhum. coleguinha, porque os coleguinhas têm, ele também tem que ter, né? Ah, não, mas eu não posso deixar meu filho inferior a isso. Não é inferior a isso. É fazer com que o teu filho compreenda o que é necessário para ele. Sabe? Porque tem coisas que as crianças realmente não podem decidir. É decidido pelos pais. Pai e mãe estão aqui. E os filhos estão aqui. Quem domina dentro da tua casa é você e a mulher e a mãe dos teus filhos. Entende? Mas então vem de novo de encontro aquilo que nós estávamos falando sobre tentar fazer o outro feliz. Uhum. Tentar fazer o outro feliz, no caso o filho, é muito diferente de educar. Muito diferente. Ah, muito diferente. Muito diferente. Outra questão extremamente importante, tá? Nós não permitimos mais que os nossos filhos se frustrem. É? Nós não conseguimos mais dizer não. E com esse fato de não conseguirmos mais dizer não, o que eles deixam de exercitar? A memória emocional. Tu sabe para que serve a memória emocional? Para eles aprenderem realmente o que é lidar com uma frustração, o que é ouvir um não, o que é não ter o que desejam, porque nós não dissemos não e é fundamental a gente dizer não. Tá? Porque o que acontece? Vai chegar num ponto em que você não ensinou o teu filho, você não permitiu que ele desenvolvesse essa memória emocional dele, que no primeiro não que ele ouvir, ele se mata. É. Porque ele não sabe lidar com isso. Ele nem sabe o significado da Ele não sabe. expressão. Não. Não sabe. E ele não sabe nem o que significa se matar, mas ele vai se matar. Uhum. Sabe? Porque ele não aprendeu, a gente não permitiu que ele desenvolvesse essa memória emocional.
Então a culpa é nossa. A culpa é nossa. Há uns anos, o Luciano Huck, o apresentador, que também é empresário, que também Uhum. ele tem várias facetas, mas ele fez um desabafo nas redes sociais, dizendo que a nossa geração, ela não foi suficientemente inteligente para ensinar as futuras gerações. Uhum. Ou seja, foi quase, aliás, a expressão que ele usou foi a derrota desta geração, da nossa, no caso, da nossa Uhum. geração, a derrota dessa geração em ensinar as futuras gerações. Uhum. E isso só o futuro vai nos mostrar. Uhum. Uhum. O tamanho dessa derrota. Exato. É incrível como essa questão ainda abala as famílias. E vai permanecer por séculos, né? Séculos. Séculos, porque uma geração vem da outra, vem da Sim, outra, vem da... você começou a conversar conosco sobre isso, né? Sobre Isso. essa questão da gente carregar. Transgeracionalidade, É. exatamente. O que eu vejo nessa geração que está sendo criada agora, a gente chama da geração virtual, né? A Uhum. geração Z. O que eu vejo deles é que eles nascem com essa questão virtual diante dos olhos. Então, eles são muito mais desenvolvidos do que nós nesse sentido, obviamente, Sim, né? tem mais Exatamente. percepção que a gente Então, não tem. você usou o termo certo, a percepção. Eles têm percepção sobre uma coisa. E talvez, não vamos ser totalmente negativo e pessimista com isso, tá? Acredito que nós tenhamos muito para aprender com eles. Claro. Tá? Muito para aprender com eles. Que a nossa função até agora está sendo ensinar a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. Isso, porque eles esse domínio. Hoje tu bota uma menina de 4 ou 5 anos na tua frente, e ela aponta o dedo para você e diz exatamente o que você vai fazer e você vai feito um cachorrinho, Exato. tá? Porque você não sabe dizer não para ela. É. Né? Então, assim, ó, talvez nós tenhamos muito a aprender com eles, mas até que a gente consiga chegar a esse ponto, a mente do ser humano, né? Ela precisa ser muito trabalhada, ela precisa ser mais aberta, ela precisa ter mais condições de gritar. Tem tanta gente que tem a mente querendo gritar pro mundo, Uhum. sabe? Que não aguenta mais o sufoco que tá vivendo e às vezes não tem forças para gritar. Não tem forças para gritar. Tu pega uma mãe de família hoje, e existem muitas mães de família que criaram os filhos sozinhas. Aí a Sim. pessoa diz: "Ai, por que que teve tanto filho? Isso não interessa, o problema é dela, ela faz o que ela quer com o que ela tem", né? Mas acabou sendo uma consequência, e essa consequência é uma consequência social. Então, tu pega uma mãe de família com 4, 5 filhos para dar comida, para dar educação, para dar todo esse tipo de coisa que não consegue de É. forma alguma, tá? E você vai questionar ela sobre os problemas que ela tem. Ah, o que que você gostaria? Ela não sabe mais te dizer, porque ela tá tão sobrecarregada da vida, ela tá tão judiada da vida, que ela não sabe nem nomear o que ela sente. Ela nem sabe o que ela tá Ela não sentindo. sabe nomear o que ela sente, sabe? Aí você tem que ter todo um tato e uma forma de conseguir chegar e de conseguir trabalhar e de conseguir. E isso é uma coisa que, devido ao lado humano e a curiosidade pelo ser humano que eu tenho, eu gosto muito, sabe? E tenho muito vínculo com muitas pessoas assim que vamos sentar um pouquinho e conversar, sabe? Porque é tanta dor que as pessoas trazem dentro de si e aí que elas não são olhadas. A gente olha por quem tem condições de pagar num consultório de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise, Uhum. tá? Mas de repente você tá lá comprando e o caixa do supermercado tá sofrendo imensamente. E eu te pergunto, você sabe o nome das pessoas que te atendem no supermercado? Na grande maioria, não. Não. A gente não olha para o ser humano, para ninguém. Você sabe o nome da pessoa que vem recolher o teu lixo? Porque ele deixa de ser ser humano? Só porque ele tá recolhendo lixo. Ele deixa de ser ser humano para você, não só porque ele está recolhendo lixo, mas uma pessoa que passa ali diariamente e não tem vínculo contigo. E aí, de repente, outras pessoas assim que você convive politicamente, essas pessoas tu sabe o nome. Qual é a diferença entre elas? Então, o nosso inconsciente não, a nossa mente precisa reconhecer muitas coisas em termos de humanidade, né? Nós precisamos ter outros olhares.
sabe? Nós precisamos começar a olhar para quem está pertinho da gente do lado. Não adianta você dar uma fortuna para um projeto de rede de televisão, para alguma coisa assim, e você não consegue dar sequer um centavo de amor e de carinho para quem está ali, ó, bem pertinho de você. A gente acabou ficando cego em muitas situações, né? Exato. Quer dizer, a gente não consegue ver o que está Uhum. acontecendo ali nas nossas Exato, barbas. exato. Junto com a gente. É um problema muito sério e muito complexo, né? Muito Muito. complexo. Uhum. Aí eu te pergunto, Jota, você não vai resolver o problema do mundo fazendo isso, tá? E as pessoas, hoje tarde mesmo, alguém me disse assim, tu quer resolver... Eu tava fazendo algo para umas pessoas que eu precisava fazer, e ele disse assim, tu quer resolver o problema do mundo? E eu disse, não, eu só quero resolver o problema dessas 4 crianças, que no momento é material escolar. É só isso. E a gente tem a ideia de que são coisas grandiosas, mas a grandiosidade está em você ajudar na necessidade de quem precisa. como eu costumo Ela é brincar, pequenininha. eu brinco no apagar o incêndio naquele momento. Exato. E aí Uhum. depois, talvez, depois de apagar aquele incêndio, a pessoa se renove Uhum. e consiga continuar Sim, trilhando, né? você, assim, ó, a gente reza, né? A maioria das pessoas rezam, né? Dizendo assim, me mostra o caminho, Uhum. né? A gente pede sempre um caminho. Me dá um sinal. Exatamente. E às vezes a gente não se dá conta que a gente pode ser um caminho. A gente A mesmo. gente pode ser o caminho. Não é que nós queremos nos superar, não. Nós queremos. A gente pode ser o caminho de que forma? Tá aqui o que eu posso te alcançar agora. Tá? Uhum. Tá aqui você pode escrever o que você vai aprender na tua escola. E o que você vai escolher ser no futuro depende disso aqui, ó. Tá aqui o caminho. Talvez aquele caderno, aquele lápis, aquele material que você É, entregou num são dia coisinhas pequenininhas. seja uma ponte. Uhum. Teve um caso muito interessante de uma empresária que eu gosto muito, muito, muito dela. Tenho uma admiração enorme por ela. Porque uma vez eu trabalhava, tu já ouviu falar da LBA, que era um programa que existia tempos Sim, atrás, né? sim, sim. Antigos, porque eu sou antiga, obviamente, né? Não, você é E, experiente. e essa pessoa um dia veio, eu preciso fazer. Nós tínhamos aquele do pezinho da criança, né? Eu preciso fazer e tal, porque em outro lugar era cobrado e nós fazíamos gratuitamente. Eu preciso fazer. Eu disse, então tá, vamos fazer, né? E com o passar do tempo, essa pessoa batalhou tanto na vida dela, foi atrás das coisas, foi procurar as coisas. Ela e o marido dela formaram uma família muito bonita e hoje ela é uma empresária que me vende os produtos dela. Ah, é? Sim, sim. E eu tenho um orgulho imenso e uma admiração imensa. Eu chego a me emocionar falando do quanto eu admiro uma pessoa que conseguiu fazer isso. Quantos anos atrás ela tinha essa. Olha, aproximadamente uns 35 anos atrás, E 40 hoje anos você, atrás. e hoje você Eu tô vê. emocionada. Eu percebo, eu percebo. Mas isso é bom, é bom. Aham. Quando a gente se emociona, é muito certo, é óbvio que a Uhum, gente tá dentro daquela uhum, situação. uhum, E a gente tá se importando com aquilo. uhum. Acho que é ótimo quando a gente se Sim. emociona. Hoje o filho do pezinho já tem filhos. Então vai indo, né? Mas Vai passando o que tempo. legal. Aham. Tuca, eu quero aproveitar que você tá emocionada. Ó, não me judia. Não, longe de mim, eu nunca faria isso. Eu tô vendo. O que você diria pra. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar hoje com a Tuquinha, o que você diria pra ela? Que eu amo ela e que ela deu origem para tudo que existe hoje. Foi ela que começou tudo. Foi ela quem começou tudo. Foram os sonhos dela que hoje fizeram com que algo fosse realizado e trouxesse satisfação e felicidade. Aham. A Tuquinha tem um papel fundamental. Sem ela, não existiria isso. Então você acredita que tá no lugar certo hoje? Sim, sim. É aquilo que eu te falei, Jota. Não existe dinheiro suficiente, sabe? Dinheiro é bom, é ótimo, traz felicidade. Nossa, compra a felicidade, na Sem verdade. dúvida. Compra, né? E nós precisamos ter ambição e nós precisamos ter dinheiro. Esse negócio de voto de pobreza para controlar rebanho não funciona,
Mas hoje em dia, né, outra coisa. Eu tenho em casa uma pessoa que me fala isso todos os dias. Aham, é, olha É. aí. Então, a gente precisa ter essa ambição, a gente precisa sim correr atrás de dinheiro, comprar nossa felicidade, comprar a satisfação, a instrução, as coisas para os nossos familiares e para quem a gente ama. Mas a nossa realização, tá? Ela não vem com dinheiro. Com dinheiro você tem a satisfação de ver as coisas acontecerem, tá? Mas a realização, ela é íntima, ela é pessoal, ela vem lá do nosso inconsciente, da nossa essência. Você jamais vai ser feliz cultivando o ódio de alguém, tendo Uhum. raiva de alguém, querendo Uhum. se vingar de alguém. Por mais dinheiro que você tenha, por mais coisas que você faça, por mais que você seja venerado, entende? Uhum. Se você cultivar essas coisas ruins na tua mente, você não vai ser feliz. E o que que a psicanálise faz? Justamente ela vai lá, ela abre isso, ela derruba essas barreiras, faz com que esses sentimentos venham à tona e as pessoas têm resistência porque elas sabem que vão sofrer Uhum. quando fazem uma terapia. Mas depois que você consegue trabalhar com isso e você consegue ver que o teu ódio não era pela aquela pessoa, que o teu ódio era por causa do teu sentimento, Sim. tá? Que foi projetado na atitude de alguém, tá? Uhum. E você consegue trabalhar tudo isso emocionalmente, certo? Você consegue se realizar melhor na vida. Quando tu vê que aquilo que te falaram um dia, que você foi taxado de alguma coisa um dia, por exemplo, vamos dizer, um exemplo bem comum, as mulheres, né, chamadas de vagabundas. Aí, de repente, um dia, você teve lá 12, 13 anos, ou foi abusada, ou teve um casinho com alguém, ou alguma coisa, e alguém chegou e disse assim para ti, a culpa é tua, tu é vagabunda. A pessoa simplesmente delineou a vida daquela criatura. Aquilo Sim. entrou tanto no cérebro dela que ela vai se achar desmerecedora, culpada e se punir a vida inteira, É. porque ela acha que ela é uma vagabunda porque disseram isso para ela. Uhum. Sabe? E no momento que tu consegue dizer assim, não, você não é esta vagabunda, você é a fulana. O que aconteceu contigo foi tal coisa e tal coisa, levado por N fatores e tal, e a pessoa vai se abrindo, vai falando, vai te contando, e ela consegue libertar isso. É verdade. Eu não preciso ser o que disseram para mim que eu era, que eu tinha que ser, Claro. sabe? E esse é uma das coisas que a gente trabalha dentro do consultório. Quanto tempo demora uma sessão? Uma sessão, Não sei se a gente pode utilizar a palavra demora, dura. dura, dura. É bem legal isso aí, porque uma sessão, geralmente, dentro dos padrões que a gente aprende, né, nas instruções, nos cursos, nas formações, ela é de 40 minutos a 1 hora. Mas eu vou te dizer que eu já sentei com pessoas 3 horas e meia. É? Sim, 3 horas e meia, porque aquilo estava fluindo tanto, sabe? Tinha tanta vida ali dentro para ser colocada para fora, para ser dito, que a pessoa. E se eu cortasse ela naquele momento, sabe? Ela ia se sentir desmerecida. Talvez ela não conseguisse Exatamente. depois. Então, assim, quando eu faço a primeira sessão com o paciente, se eu puder, eu deixo a manhã inteira. Não que eu É. vá utilizar, às vezes eu utilizo só os 40 minutos mesmo. Uhum. Mas se precisar de um pouco mais, tem. Né? E durante as outras sessões, durante as outras terapias, em torno de 40 minutos, 1 hora e meia, depende muito. À medida que a pessoa vai se acostumando contigo, vai se acostumando com a sessão, com a Vá forma, confiando, porque uma das coisas que eu faço na primeira sessão, que eu acho importantíssimo, é um pacto de fidelidade. a confiança é A importante. confiança. Ó, se você não conseguir fazer essa ligação, essa ponte de confiança com o teu paciente, você não tem paciente. Aquilo Uhum. não vai fluir. Não vai Não vai conseguir. fluir. E a primeira coisa que as pessoas têm que saber, que para confiarem uma nas outras, elas não vão ser julgadas. O medo que as pessoas têm de exporem as coisas É. delas é o julgamento. Então, quando elas têm a certeza de que elas não estão sendo julgadas e que elas podem deixar vir, né? Tanto que existem psicólogos dentro de penitenciárias. O que que tu imagina que vem das pessoas, né? Além das coisas, tem coisas boas para vir, além dos crimes, além das coisas horrendas que elas vivem dentro da mente delas, da criação delas e tudo. Uhum. O que que tu acha que tem? Se elas não confiarem, se elas não formarem essa ponte, não vem, não existe melhora. Hum. E você acha que a evolução desse, não sei se a gente pode chamar de paciente,
Uhum. O, E dentro da psicanálise é é a paciente. paciente. A evolução desse paciente, ela fica explícita em Fica, algum momento? fica explícita, assim. Eu já vi pacientes chegarem sujos, né? Com uma autoestima Lá, acabada, lá né? embaixo. Lá embaixo. E de repente, um tempo depois, encontra essa pessoa em algum lugar, de batonzinho, cabelinho arrumado, toda feliz da vida. Pessoas assim, outros casos, e isso é bem comum acontecer, e eu não estou relatando os pacientes, né? Estou relatando coisas que acontecem no cotidiano. Sim, Existem casos em que a pessoa ela é casada e ela não tem mais relacionamento com o marido, sabe? Porque passou uma convivência ali tão sim, ficou uma cada coisa. um para um lado, cada um se preocupando com a sua coisa, tudo era mais importante que a sensualidade ficou de lado, o tesão ficou de lado, a conquista ficou de lado, aquele joguinho todo ficou Uhum, de lado, sabe? E quando você vai procurando, vai desencobrindo, quando ainda resta amor e vontade de ficar com a pessoa, você vai tirando a terra de tudo aquilo, sabe? vai. Você tira para fora, lava e limpa, Hum. sabe? O relacionamento é outro, sabe? Se tornam as pessoas mais S- felizes do mundo uma Se com a outra, transforma. se transformam. Exatamente. Então, em termos de psicanálise, o leque para se trabalhar como ser humano é extremamente vasto. Não existem limites. Não existem Não tem. limites. Não tem limite. Há um padrão, digamos assim, de pacientes, homens, Não. mulheres, Não. crianças? A maioria que procura o consultório ainda são mulheres. Mulheres têm mais facilidade de conversar. Existe esse índice que fala que os homens, né, a expectativa de vida masculina é menor que a da mulher, e muitas teorias explicam por quê. Mulher vai fazer a unha, tá conversando com a manicure e bota tudo pra fora. Mulher vai fazer o cabelo, tá lá no salão de beleza, uma falando da vida da outra, uma falando de coisa, e vai vindo coisa, oh, eu já vivi aquela experiência, É, né? Ela começa a prestar atenção. Mulheres se entrosam muito mais, é verdade. né? E homem não, vamos lá tomar um chopinho, e daí, cara, bah, porque eu vi aquele negócio lá, bah, porque aquele carro, não sei o quê, bah, que a bunda daquela mulher, não sei o quê e tal, e começa a falar assim, não fala do que tem dentro, não fala da essência, Uhum. né? Então, a procura dentro de um consultório é muito mais feminina. Existe o masculino, existe, em grande escala também, tá? Mas são poucos homens ainda que se dão a chance de abrir. E eu vou te dizer assim, ó, se um homem ele tem restrições para fazer um exame de próstata, que é muito menos invasivo do que uma psicanálise, tu imagina ele chegar num consultório de psicanálise e abrir o que tem na mente dele. Você acha que o exame de próstata é menos invasivo? Eu acho. Eu acho. Se tu diz. Eu acho, porque eu vou te dizer assim, ó, ele é algo, claro, necessário e tal, mas ele dói bem menos do que o conteúdo que você tem armazenado no teu Eu tô inconsciente. só fazendo uma brincadeira, tá? Nada. Tu não sabe para qual consultório tu vai agora. Não, eu só tô aqui visualizando as Tá situações. certo. Tuca, você trouxe aqui alguns objetos, por exemplo, um cachimbo. Uhum. Você pode explicar por que esse cachimbo está aqui em nossa mesa? Esse cachimbo tá nessa mesa aqui, porque eu não lembro se o livro que eu trouxe Tá aqui aqui. tem a foto não, do Freud, tá aqui, ó, bem pequenininho na mão dele, ele fuma um charuto, mas ele fumava um cachimbo também. Então, assim, Freud foi o grande formulador, criador da psicanálise, né? Ele veio de outras escolas, ele era psiquiatra, neurologista, e ele acabou criando a psicanálise, como eu falei antes. E ele tinha alguns objetos, e eu acho muito interessante, inclusive eu fui me dar conta que a armação do meu óculos é bem semelhante à armação do óculos dele, e eu fui me dar conta, assim, a simbologia que existe em cima disso, né? A criação das coisas, nós vivemos muito de símbolos. Jung, tá aqui, ó. Vamos bagunçar toda essa mesa. Vamos. Jung, aqui ele fala o homem e seus símbolos. Nós formulamos tudo através da representatividade, através da simbologia. Os Hum. nossos sonhos são simbólicos. A linguagem que os nossos sonhos utilizam é simbólica. Isso a gente estuda dentro da psicanálise, a gente estuda principalmente em Lacan, né, a respeito da simbologia, e inclusive o Jung fala demais sobre isso, fala muito a respeito dos sonhos.
Então, tudo é simbologia. Para mim, a questão do cachimbo e do óculos é aquela questão introspectiva da procura do conhecimento, do pensamento, de enxergar o nosso universo ali dentro. E quando você está quietinho ali, você está pensando, pensando, pensando. Você está olhando para dentro de si muitas vezes. Que foi uma coisa que aconteceu na pandemia, as pessoas tiveram que olhar para dentro de si. É. Para uns foi um caos, para outras foi a diferença da felicidade da vida deles, Você né? acredita que a pandemia desencadeou talvez muitas idas aos consultórios? Nós ainda estamos para ver os resultados, porque é tudo muito recente, né? Tu Você acredita sabe que que ainda a vai? humanidade caminha a passos lentos, né? Mas as pessoas, sim, elas começaram a olhar para dentro de si. Tem gente que descobriu que era casado quando encontrou a mulher dentro de casa na pandemia. Ah, eu me lembro de ti, foi do casamento, né? E isso não é um meme, isso é É verdade. verdade, Isso é é verdade. verdade. Tem gente que descobriu que tinha filhos quando encontrou eles dentro de casa. É. E daí conviveu com eles uma semana e disse: Meu Deus, como aquela professora coitada aguenta. Daí passou a reconhecer o trabalho de uma professora, né? Mas, Tuca, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita. Não é a palavra esperança, mas eu não acredito muito que a humanidade aprenda com seus erros, aprenda com as suas formas de fazer ou de olhar as coisas. Uhum, Eu acho que, por exemplo, a pandemia poderia ter sido uma bela oportunidade para todos nós aprendermos uhum, a justamente ser seres humanos, uhum, né? E aprender e até assumir que nós também temos erros, que nós também somos, né? Não somos perfeitos e tal. Mas eu acho, sinceramente, que a humanidade não conseguiu. Jota, todas as civilizações que não aprenderam com os próprios erros foram extintas, tá? Então, é algo assim, esperança, desesperança, não, consequência, realismo, Uhum. né? Eu acho assim, existem coisas que a gente aprende, que a gente torna aquilo frutífero e tal, e se nós não aprendermos com aquilo, infelizmente, nós vamos sucumbir. E aí, nisso, eu emendo também num pensamento que eu tenho tido e visto ultimamente, que é o seguinte: parece que as coisas estão muito descartáveis. E sim, realmente são. Não só objetos, mas também pessoas. Uhum, Né? Então, você não me serve mais, eu vou trocar de relacionamento. sim. Eu não quero mais você como amigo, porque agora eu tenho aquele outro ali. E aí, daqui a pouco, aquele outro também não me serve mais. Uhum, A palavra descartável me vem à mente quase todos os dias quando eu sim. vejo algumas coisas acontecendo. Existe um autor, inclusive, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas ele escreve muito sobre isso. Ele escreveu, são vários livros, Amor Líquido, essas coisas assim, Uhum. porque realmente as coisas estão descartáveis. Justamente por quê? Por causa dos nossos valores, sabe? Você não ensina mais uma criança a entender o porquê que você está cansado, né? O que você ensina a criança é que ela tem que ter tal objeto. É. E daí ela não quer mais porque ela sabe que ela pode ter outro, os relacionamentos estão descartáveis porque valores, princípios, coisas que uma vez eram mais preservados, hoje não são. Por um lado, Jota, isso é ruim, muito ruim, é nocivo. Por outro, se nós formos analisar, não é tão ruim assim, porque hoje nós temos opções. Hoje você tem a opção de permanecer apanhando e sucumbindo a um marido violento, né? Ou sair dele. Hoje você pode, antigamente você não podia, porque o único lugar que você teria para ir era um prostíbulo, É. né? E isso aconteceu até o início do nosso século XX, se eu não me Uhum. engano. Então, assim, hoje você tem opções, tá? Não são relacionamentos totalmente descartáveis, que as pessoas não. Não, existem opções, você pode escolher. Você pode escolher não estar mais junto com alguém que te sufoca por causa de um ciúmes, que aquilo vai te matando, aquilo vai matando o sentimento que você tem por aquela pessoa, Sim. sabe? Às vezes o marido não deixa a esposa sair com tal coisa, a mulher não deixa o cara ir jogar um futebol. Não deixa o cara conversar com outras pessoas. Marca o tempo que ele sai do escritório e vem para casa quando se isso não ficar numa chamada de vídeo com ele Puxa. durante esse tempo. Então isso sufoca. E hoje o marido tem a opção de não querer mais isso, sabe? Se a mulher não procurar a melhora, ele tem a opção de não querer mais ela. Então, talvez um dos itens de evolução seria justamente
o número de opções Uhum, que nós temos. uhum. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Na tua vida, tudo são escolhas. Você escolheu tudo que você tem. Ah, você escolheu a tua profissão, você escolheu a tua casa, você escolheu onde você vai morar, você escolheu o quanto você vai ganhar, tá? A gente escolhe. Ah, não, mas não era isso que eu queria. Vai lá, luta pelo que tu quer, então, é uma escolha. Você pode ir. Ah, não posso, não tenho tempo. O que eu vou fazer? Bom, você é um exemplo disso, Uhum, né? Você uhum, começou o nosso bate-papo e ao longo de toda a conversa você disse isso, que uhum, você foi trilhando até chegar a um uhum. ponto em que você se sentiu melhor Sim, exato. e Confortável. olhar no espelho e dizer, eu Uhum, estou no lugar uhum, certo. exatamente. Nem sempre isso é muito bem remunerado, tá? É, Mas aí que tá, depende o grau de satisfação e o que você quer. Não tá sendo o suficiente, vai lá, corre atrás de mais coisa que tem. mas Tuca, é muito importante, eu acredito muito naquela frase que diz que tudo depende do primeiro passo. Exato, exato. Tudo depende do primeiro passo. Por isso que eu disse, às vezes nós somos o caminho, né? Uhum. E é isso que essa minha vocação é Vocação. uma vocação. É isso que essa minha vocação me traz, a oportunidade de ser caminho, sabe? E isso é uma coisa que eu acho divina, né? Dentro das nossas crenças, isso é divino. Você conseguir fazer com que a pessoa, você conseguir fazer com que a pessoa te olhe e diga assim, em muitas sessões isso acontece. Então tu acha que eu não fiz errado? Abrindo um baita de um sorriso por tirar uma carga que ela carrega 40, 50 anos nas costas, porque disseram para ela que estava errado. Isso deve ser. Nossa, nossa, nossa. É assim, é incrível a mudança do ser humano quando a gente consegue, quando a gente consegue conversar, sabe? A liberdade Uhum, de termos escolhas talvez a nossa maior riqueza, né? A nossa uhum, maior força, inclusive, né? uhum. É a liberdade, Jota, e é aquela questão assim, ó, de saber que nós não podemos limitar os seres humanos. Sabe, muitas pessoas são tristes, vivem em relações conflituosas, tanto dentro do núcleo da família, núcleo que a gente chama, que é aquela onde a gente nasceu, quando aquela família atual, que é aquela que a gente forma com os nossos relacionamentos, né? Porque a gente acaba querendo limitar, a gente começa a colocar barreiras, a gente começa a querer que a pessoa viva o que a gente acha que ela tem que viver e que ela viva como a gente, mas as pessoas são diferentes. É aquilo de criar expectativas, Isso né? tem que ser respeitado. Não, é diferente. É É diferente. diferente. Você Diferente. cria a expectativa de que aquela pessoa vai te Você ouvir, vai criar aceitar, vai fazer, expectativa é uma coisa, você querer fazer com que a pessoa viva a tua expectativa é outra. ordenar que ela faça. Exatamente. E acontece muito. Ah, é? Acontece muito. Sabe? Você quer e você acaba limitando, as pessoas não aguentam mais isso. Como Uhum. eu disse, hoje em dia elas têm opções, então tudo acaba se tornando descartável. É Sabe? verdade. Quando você não tem respeito por quem está ali com você, quando você não tem respeito por quem te deu a vida, quando você não tem respeito pela vida dos teus irmãos, sabe? Quando você acaba entrando num espaço que não te pertence, que é exclusivamente deles, e você acha que eles têm que viver o que você está falando, isso é um desrespeito enorme, isso gera muitos conflitos, isso gera afastamento das pessoas. É um bate-papo que, se a gente pudesse, iria noite adentro, com certeza. Tuca, eu tenho várias perguntas, mas eu vou ter que selecionar aqui na minha cabeça qual eu vou te Sim. perguntar. Mas antes destas últimas perguntas, eu quero te perguntar em termos de diferença, a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia. Por exemplo, se eu estou me sentindo mentalmente fraco, ruim, qual das três eu preciso decidir procurar? Ou eu posso procurar as três? Exato, isso é bem interessante. Sim, você pode procurar. Existem muitos psiquiatras que trabalham em conjunto com psicólogos e com psicanalistas, Ah, inclusive no mesmo espaço, né? Cada um na uhum, sua sala e tal. Porque quando o problema chega na questão do teu cérebro não estar mais produzindo os neurotransmissores necessários para determinadas coisas, toda aquela questão química de psiquiatria, né? Você precisa entrar com uma medicação, o uhum. paciente precisa entender por que que aquilo acontece e o que que está não funcionando direito dentro da cabeça dele. E aí entra a psicanálise.
né? Hum. Que vai pegar assim, peraí, a pessoa, síndrome do pânico. Vamos pegar um Uhum. exemplo. Síndrome do pânico é tratada com o quê? Com medicamento, tá? Mas é a raiz da síndrome do pânico. O que que desencadeou nesta pessoa a síndrome do pânico? Né? Isso é tratado dentro da psicanálise e dentro da psicologia, cada uma no seu ramo. Às vezes é muito tênue esse É, limite, né? É é. muito tênue, e isso por causa da instrução, por causa das ferramentas, por causa das técnicas, né? Que são utilizadas na psicologia e na psicanálise. Existem psiquiatras que são psicanalistas, tá aqui ele, ó. Esse aqui, Nélio Né, Trombini, então, bem. ele é excelente, ele é aqui de Porto Alegre, tem anos de Santa Casa, sabe? Uma pessoa com um conteúdo maravilhoso. E quando eu comprei esse livro, tá todo riscado, eu risco meus livros. Quando eu comprei esse livro, eu disse: Meu Deus, por que que eu tô procurando tanto autor europeu, americano, se eu tenho uma joia aqui dentro? Sabe? A gente não vê, né? Aquilo que eu É. digo, olha para o nosso lado. Então, assim, ó, tem psiquiatras que são psicanalistas, muitos deles, né? E tem esses que trabalham em conjunto também. Às vezes o teu problema é um problema, o paciente sofre de esquizofrenia, não tem como. Muitas vezes eu consegui tratar ele emocionalmente porque ele não vai estar apto para fazer aquilo. Então, ele precisa realmente só do psiquiatra, Então a né? pessoa tem que estar aberta para procurar formas de tratar Geralmente, e. um bom profissional, um profissional categórico, vai te dizer: Uhum. sim, nós vamos ver o teu problema, você precisa procurar um psicanalista. Aí um psicanalista vai dizer: sim, nós vamos tratar você, mas é muito importante que você procure um psiquiatra, Entendo. tá? Porque você precisa ahn, amenizar os teus sintomas. Eu não vou conseguir tratar uma pessoa que esteja sofrendo de uma depressão profunda, porque o cérebro dela quimicamente não responde mais. Sim. Então, eu preciso que aquela medicação equilibre o cérebro dela para que consiga se chegar no início de um tratamento emocional. É muito interessante e muito viável Sim. da pessoa procurar buscar a sua saúde mental. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui no Uhum. canto e também a gente percebe isso nas redes sociais, em todos os lugares. Saúde mental é Não. fundamental para tudo. Existem casos, Jotas, agora só tirando mais um pouquinho desse assunto, existem casos que médicos mesmo, médicos clínicos gerais ou oncologistas, né? Uhum. Outros tipos de áreas da medicina indicam, vai conversar com o psicólogo. Clínicas que trabalham com oncologia têm psicólogo, tá? Já Tem tenho. psicanalista próprio da sua Uhum. clínica. Funerárias têm psicólogos e psicanalistas à disposição dos seus clientes, né, dos familiares dos seus clientes, no caso. Uhum. Por quê? Porque é muito difícil você chegar diante de um diagnóstico de câncer, É. sabe? E encarar aquilo tanto contigo mesmo como diante dos teus familiares. Porque uma pessoa com câncer numa família, todos estão com câncer. Tá? Uma pessoa usuária de drogas numa família, todos são usuários de drogas. Então não adianta você mexer só com uma coisa se o que está em redor não muda, É. não se adapta àquilo, né? Então esse é um papel que hoje está atingindo uma área bem mais vasta, bem mais ampla, graças a Deus, É. sabe? Porque as pessoas realmente precisam desse socorro. O ser humano precisa ser abraçado, abraçar, aprender a abraçar a sua dor. E sempre uma boa leitura é algo, Fundamental. é a cereja do bolo, né? É. Uhum. Sempre uma boa leitura, um livro, uma. Não precisa ser grosso, não Não. precisa ser. Pode ser um é, jornal, pode ser um folheto, Não pode ser uma precisa ser de revista. um autor extremamente Não. famoso. O importante é você ter um livro de cabeceira, o Uhum. livro que você vá na estante e pegue ali para dar uma lida. Aquilo que você falou do cachimbo, da gente estar ali introspectivo, né? Isso acontece também com o chimarrão, por exemplo, no Rio Sim, Grande do quase que eu Sul. trouxe hoje. É? Aham, na próxima eu trago. Não, porque eu até ia te perguntar se o Freud também Tomava chimarrão. degustava um chimarrão. Não, o Freud até assim, ó, tem uma história interessante, o Freud usava cocaína, Sim, né? sim, Freud usava cocaína, mas até então, naquele momento, sim. ela era tida como um É. medicamento que estava sendo E se não conhecido me e engano, tal. ele Dissolvia na dissolvia, água, né? exatamente, dissolvia. Isso foi o que apareceu no filme, inclusive, né? Que tem É, uma série toda. Mas é. independente da forma e tal,
não era com esse propósito hoje que existe, era um Sim, propósito diferente e isso não tornou o pensamento dele diferente de nada, é né? Não verdade. foi com um propósito nocivo ou de Uhum. libertação, não, foi outra coisa. Mas é muito importante a gente, às vezes, ficar com o nosso pensamento, né? Com a Uhum. gente mesmo, Introspectivo, né? conhecimento. Exato. Eu gosto muito, Jota, de dias de chuva. As pessoas odeiam. Eu gosto muito de inverno, né? A maioria das pessoas odeia, né? Mas o que que acontece? Ah, tanto fora quanto dentro de casa, nós estamos sempre encolhidos com a gente mesmo, É. né? Tu tá dentro, geralmente, noites de inverno, você fica dentro de casa, e é dentro de casa, dessa casa física, que é isso aqui, ó, é um símbolo. A Uhum, um nossa símbolo. casa física é um símbolo da nossa casa emocional. Então você fica introspectado ali dentro. É a nossa a principal lar, digamos assim, somos nós Somos mesmos. nós mesmos, exatamente. Isso aí. Tuca, para a gente encerrar aqui o nosso primeiro de muitos Se bate-papos Deus quiser, que que nós coisa vamos ter boa. aqui no Aham. canto, porque eu estou percebendo que nós vamos fazer aí uma grande série de bate-papos. Ah, inclusive, vou sugestionar, posso fazer Mas, por favor, fica à assim, vontade. eu tenho um canal, né, dentro do YouTube, tenho as redes sociais também, muitas sugestões, eu acho que vocês também recebem muitas sugestões, Sim, que as pessoas mandem, que as pessoas é, perguntem para que a gente consiga, né, é. à medida do possível, responder ou As pessoas têm solucionar. muitas dúvidas, né? Muitas, muitas. Muitas Sim. dúvidas e às vezes ela acha que aquela dúvida é um grande problema. E Uhum, na verdade uhum, tá ali uma simples frase, só uhum. esperando uma E a simples gente frase, né? faz isso, a É, gente amplia ainda mais nessa época de ansiedade que a gente vive, né? é verdade. Isso aí tá abalando demais, Sim. né? Todo o Uhum. resto. Mas tu ia. Eu ia te fazer a pergunta, é, agora invertendo um pouquinho. Se daqui 10 anos você se encontrar com a Tuquinha, o que você vai dizer pra ela? Daqui 10 anos eu vou pegar ela no colo com tanto amor, com tanto carinho, e eu vou botar ela para dentro do meu coração, assim, com um amor tão grande, um afeto tão grande, que a gente vai se tornar uma só. Olha, até eu fiquei emocionado agora. Tuca, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui. Não, vamos tentar não encerrar com lágrimas. Não, vamos rir, vamos rir. Vamos sorrir. Isso. Eu até ia te perguntar, Carla Augusta é inspirado em alguma É o coisa? meu nome, sim. Uhum. Na verdade, posso te contar a verdadeira Por história, já que é para favor. nós encerrar Já com com risada. O meu nome é Bruno Sebastião. Bruno Sebastião. Bruno Sebastião. Nossa, que beleza. Porque quando a minha mãe estava grávida, 50 anos, 50 e poucos anos atrás, né? Esse negócio de ultrassom, de sexo da criança, se dava as roupinhas tudo verdinha, amarelinha, porque não sabia Não se ia ser sabia. homem ou mulher, né? É. Então a esperança lá em casa é que eu fosse um homem. Ah, é? Sim, era para mim ser um homem. Você era a primeira? Primeira, foi a Ah, primeira. E na porta da maternidade, quando a minha mãe foi, inclusive a minha mãe foi me ganhar de moto, né? Meu pai trabalhava numa instituição, ele trabalhava de moto e eles foram de moto para a maternidade, né? Eu quase nasci olha no aí. caminho. Mas que maravilha isso. Aventuras. E na porta da maternidade tinha um saquinho de bolita, bolinha de gude, que a gente fala, bolita, e um bodoque. Opa, Porque ia nascer o Bruno Sebastião, que era o nome imagina. dos meus E o avós. Bruno Sebastião ia Dos caçar meus passarinho. avós. Não, ia ser terrível, né? Aquilo já Ia estava sendo. um bacuri. De repente, Jota, depois de um parto feito a fórceps, que eu tive muita sorte de não ter tido, hoje é um parto condenado, Sim, né? imagina. E eu não sei se eu não tive alguma lesão, de repente eu tive, não estou me dando Não, conta mas a gente também, ainda né? não notou. E depois de um parto muito sofrido, vim eu, mulher. Opa. E daí o que que se faz com essa criatura? Olha assim, ai meu Deus, é uma mulher! E daí foi escolhido um nome, meu pai se chama Antônio Carlos, né? E as vamos botar Carla, então, né? Que é semelhante ao pai, a menina e tal. E aí a minha avó, aí meu pai resolveu me registrar no dia do nascimento da minha avó, mãe dele. Eu Hum, nasci num dia 30, ele me registrou num dia 29, que na época podia fazer podia fazer isso, isso, né? E a outra avó ficou com ciúme. E daí ela disse: "Não, mas não vamos botar nada meu?" Uh, Então vamos botar o Augusta. Aí ficou Carla Augusta.
né? E dentro dessa questão astrológica, né? Constelações e mapa astral, tem um significado de duplicidade, realmente. É? Sim, sim, sim. Uhum. Mas isso depende das crenças, né? Vamos deixar isso para um outro, senão a gente vai se estender mais ainda aqui. Mas Carla Augusta tem sim, tem essa E origem, aí é dentro da família. e o Tuca surge de que forma? Quando a minha mãe estava grávida, o meu pai disse assim: nós podia botar o nome da Tuca, de repente, de Bruno Sebastião? É porque já era Tuca antes. Ele falou isso? Não, é uma brincadeira que Ah, eu faço. Porque eu já nasci com esse apelido. Eu perguntei assim, pai, por que esse apelido? Mãe, por que esse apelido? E um responde de um jeito, outro do outro, diz, na verdade a gente não sabe. Eu digo, então tá, tudo bem, é Tuca, e as pessoas conhecem por Tuca, as pessoas têm simpatia por Tuca, as pessoas têm antipatia por Tuca, e ficou Tuca, e aí né? fica É Tuca. Tuca. Então, E, para a maioria, Tuca, gosto disso, acho gostoso me chamarem assim. Eu tenho uma tia desse tamanhinho, assim, que ela me chama de Tuquinha. Sabe? Aquilo dá vontade de mastigar ela, assim. é Ela é pequenininha? pequenininha, ela me chama de Tuquinha, desse tamanho todo, né? Que legal. Mas eu gosto muito disso, só que existe aquela coisa da força dentro da gente, e o meu nome, Jota, é É, Carla Augusta. é. E É, é forte é também. forte, é É forte, muito... é E forte. é Carla Augusta Thomas. Thomas, vem do alemão do pai. É Thomas. Thomas é alemão. O meu pai, sim, o meu pai é de origem alemão. O Thomas é de origem alemão. Que Alemã. legal, que Uhum, legal. sim. Foi Ah, uma mistura ali de Ferreira de Andrades da minha mãe com o Thomas do meu pai. Aí a gente nasceu meio assim, né? Já nascemos desse jeito, não sabemos se é mas, conflito, o que que é. mas é muito interessante quando a gente sabe as nossas origens, Muito, 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 quando muito. a gente conhece a nossa história. Nossa, e quando a gente fica sabendo da história dos nossos antepassados, Uhum, quando a gente descobre coisas sobre a nossa família, como é rico isso é riquíssimo. muito. Saber sobre as nossas origens é riquíssimo. Às vezes as pessoas, mas eu não tenho como saber, né? Porque eu fui adotado em determinado período, e sim, assim, e tal. Mas você tem uma essência. Sim. Pode ter certeza que a tua origem está vindo à tona naquela essência. E o teu filho vai ter a tua origem para poder contar, sabe? Então, não se frustre. Senhoras e senhores, Carla Augusta Thomas, a A Tuca, Tuca, que vem fazendo um trabalho muito interessante aqui na nossa região, principalmente na área da psicanálise, principalmente na área da saúde mental. Eu vou deixar aqui os links para que você entre em contato com a Tuca também, se você estiver precisando. É muito importante que você dê o primeiro passo sempre. sim, Então, se você está precisando, se você está tá se olhando no espelho e não está vendo alegria, não está vendo cor, não está vendo futuro, não perspectiva, está reconhecendo a si próprio, às vezes, né? dá uma conversada com a Tuca, né? Troca uma ideia com ela e quem sabe você vai encontrar as cores logo ali na frente. Uhum. Tuca, muito obrigado de verdade. Jota, quem tem que agradecer imensamente sou eu. Eu vou te dizer que isso é uma troca enorme, porque tu falou da importância do meu trabalho, mas a importância do trabalho que vocês estão fazendo aqui, em poder divulgar, em pegar coisas daqui do nosso lado junto com a gente vai buscar longe muitas É, vezes, né? é verdade. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo em trazer esse conhecimento, em trazer essa aproximação das pessoas, é imensamente importante. É um tratamento, é uma terapia. Com certeza. Parabéns e muito sucesso pelo trabalho de vocês. Contem comigo, contem com tudo que eu puder fazer, contem com gente que eu puder trazer, contem com tudo. Estou sempre à disposição. Inclusive, se você, Tuca, e você que está nos assistindo, tiver também uma indicação de pessoas que você queira ver aqui no canto, pode deixar ali nos comentários aqui do nosso canal, ou também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, que eu nunca pensei que estaria. Uau! Eu vou chegar lá ainda. Eu nunca pensei que estaria no Preciso TikTok. me adaptar com isso. E claro, aqui no YouTube é o nosso canal principal. A distribuição deste episódio, como todos os outros, está no YouTube. E você pode, inclusive, maratonar. Já que você Hum, maratona aquela série favorita, aquele documentário, enfim, aquilo que você gosta nos streamings, você também pode maratonar aqui os episódios do No Canto, que tivemos a honra de receber a Tuca. Mais uma vez, transmito o nosso abraço para todos da família. muito obrigada.
Obrigada, Um igualmente sucesso para você, sempre. E você sabe que as nossas portas aqui estão sempre para abertas. todos nós. Seres humanos andam de mãos dadas. Com certeza. Amém. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo enorme no coração de todo mundo, coração que eu amo.